Olá, alunos. Aqui é a professora Andréa Saraiva de Química e vamos dar continuidade aí ao estudo das soluções. Hoje trataremos aí dos cálculos, né? Nós falaremos das concentrações. Como é que as soluções são tratadas no nível matemático, né? Na tela aí vocês veem dois exemplos aí, um visual e um em tabela. Aqui nesse, por exemplo, ó, gases. Tem vários gases aqui, tem o gás carbônico, metano, óxido de nitrogênio, clorofluorcarbono, halon, HCFC, HFC, enfim. E aqui a abundância desses gases na natureza, né? Então, o gás carbônico aqui, ó, 365 ppm, metano 1,72 ppm, o halon aqui embaixo, ó, halon 1301, 0,02 ppb, e o HFC 134A aqui, ó, 2 ppt. Que informações são essas, né? Pessoal, nesse caso aí desse gráfico, eu estou falando de poluição, tá? Gases aqui de efeito estufa ou gases que quebram lá, né? Que acabam com a camada de ozônio e são em quantidades pequenas. Nós vamos entender agora que o ppm, o ppb, o ppt, mas que essa poluição que a gente lança todo dia, lança poucas quantidades, mas de forma constante. Isso vai se acumulando aí ao longo da vida, né? Então, sempre que a gente trabalha com o meio ambiente, esse tipo aqui de concentração é muito observada, né? Geralmente tratada com esse formato aqui, tá? Porque são constituintes extremamente pequenos, né? Aparentemente, né? Pouco demais para fazer tanto mal, mas são poluentes extremamente aí avassaladores para a vida na Terra, tá? Então a gente está aqui vendo ó, gases de efeito estufa, gases que acabam com a camada de ozônio em quantidades que nós vamos dizer que são aparentemente pequenas, mas que a gente sabe hoje que o estrago que eles fazem vindo da poluição são grandes. Então olha só, vamos começar aqui com ppm, né? ppm é parte por milhão, tá? ppb é parte por bilhão e ppt é parte por trilhão. Um exemplo aqui, ó, a concentração em ppm indica a quantidade em gramas do soluto presente em, quanto é isso aqui, pessoal? 1 milhão de gramas da solução. ppm parte por milhão. Então, 1 grama do soluto por 1 milhão de gramas da solução toda. Lembrando que a solução é solvente mais soluto. Então, eu tenho soluto em cima e embaixo solvente mais soluto, ok? Então, parte por trilhão vai ser 1 para 1 trilhão e parte por bilhão vai ser 1 para 1 bilhão. Sempre soluto, tá? Sempre aqui, ó. Deixa eu marcar aqui rapidinho. Sempre soluto, ó. Sempre soluto aqui, ó. Por solução, dividido por solução. Lembrando que solução é solvente, né? Solvente mais soluto, ok? A gente viu isso aqui lá na primeira aula, beleza? Vamos fazer uns exercícios para ver como é que isso é cobrado aí no dia a dia. Bom, vamos lá. A padronização internacional estabelece que a água potável, ó, vocês vão ver que sempre os exemplos desse tipo aqui de cálculo de concentração em ppm, ppb e ppt envolve questões ambientais, tá? Nós vamos entender isso melhor ao longo aí dos exemplos. A padronização internacional estabelece que a água não pode conter mais do que 5,0 vezes 10 miligramas de mercúrio
por grama de água. Então, esse aqui é o referencial de limite, né? O que os órgãos internacionais de meio ambiente falam é que para a água ser potável eu posso até tomar mercúrio, mas desde que não ultrapasse essa quantidade aqui por cada grama de água. Essa quantidade máxima permitida de mercúrio expressa em ppm é igual a... Então, o ppm, pessoal, eu vou pegar 1 grama por cada 1 milhão de gramas da solução toda. Nesse caso aqui, a solução vai ser o mercúrio, que é o soluto, mais a água, que é o solvente, ok? Então, esse cálculo aqui é praticamente um cálculo de transformação, tá? Olha só, então, olha só, ppm, então vai ser o soluto que ele me deu, que é 5 vezes 10 a menos 4 miligramas lá do mercúrio, e aqui embaixo eu tenho que utilizar a milhão, né? A quantidade em milhão. Mas aqui nesse caso, o que, que ele deu pra gente? Vamos pegar aqui de novo, ó. Ele deu pra gente aqui, ó, grama por grama de água, né? Então, ele deu essa quantidade aqui de massa de soluto por cada grama de água. Então, aqui agora a gente vai fazer essas devidas transformações. Beleza, olha só. Miligrama por quilo é igual a ppm. Por quê? É o equivalente aqui a 1 grama para 1 milhão, né? Miligrama por quilo é o equivalente a ppm, tá? Então, todas as vezes que a gente quiser fazer uma tradução mais lógica, tirar da abstração, é como se você estivesse colocando 1 miligrama aí de alguma coisa em 1 quilo, tá? Essa é a equivalência aí de parte por milhão, tá? Pois 1 grama é igual a 1 vezes 10 a menos 3 gramas. E 1 quilo é o mesmo que 1 vezes 10 a terceira grama. Portanto, é isso aí que a gente tem que usar como referência para o cálculo de parte por milhão. É o miligrama por quilo, certo? Bom, então vamos lá, pessoal. Agora só é fazer aqui o cálculo, né? Se eu tenho essa proporção aqui para ppm, eu vou pegar esse valor que eu tenho e fazer a devida transformação, tá? Então, se eu tenho aqui, ó, 5,0 vezes 10 a menos 1, que é o que eu cheguei aqui de cálculo, né, de miligrama por quilo, é exatamente isso que eu tenho em termos de ppm, 0,5 ppm. Então, deixa eu voltar aqui para ver se ficou claro. Na hora que eu fiz o cálculo aqui da transformação, né, quando eu coloquei o soluto em miligrama que foi dado e quando eu coloquei o soluto todo em quilograma, isto é, eu transformei para miligrama por quilo, automaticamente eu já fiz a minha tradução aqui de unidades. Então, eu passei aqui de grama por, né, como é que ele deu aqui? Deixa eu só relembrar como é que o exercício deu. Ele passou aqui, ó, de miligrama por grama de água. Então, qual foi o meu trabalho aqui? Transformar grama de água em quilograma. E aí sim, quando eu fiz essa transformação, eu fiquei com a unidade em miligrama por quilo, que é exatamente o ppm, tá? Então, 0,5 vezes 10 a menos 1 miligrama por quilo é o equivalente a 0,5 ppm, ok? Certinho? Então, resposta certa aí, ó. Resposta certa aí é a letra D de dado, ok? Beleza? A, B, C, D. Aqui, ok? Vamos para outra aí para ver se fica um pouquinho mais tranquilo. A carência de iodo na alimentação e na água produz bócio. A legislação exige que cada quilograma de sal comercializado contenha 0,01 ppm de iodeto, geralmente na forma de sal iodeto de sódio.
indique a concentração de iodeto de sódio em gramas de iodeto de sódio por tonelada de sal, que deve ser utilizada para que a quantidade de iodo do sal esteja de acordo com a legislação. Pessoal, então o sal iodado, ele tem o iodo colocado propositalmente. O iodo é colocado no sal de cozinha para evitar uma doença chamada bócio. Tá aqui, ó, bócio. O bócio é uma doença que traz vários pontos negativos aí para nós, inclusive afeta aí a nossa tireoide. E se afeta a nossa tireoide, influencia aí em toda a nossa geração de hormônio, tá? Então, por uma questão aí de saúde, a legislação exige que para cada quilograma de sal comercializado eu tenha 0,01 ppm de iodeto aí na forma de iodeto de sódio. Então ele quer saber a concentração desse cara aí, desse iodeto, em grama por tonelada de sal, tá? Essa transformação aqui de grama para tonelada, né, de grama barra tonelada, grama dividido por tonelada, é um tipo de concentração onde eu tenho aqui o soluto, né? E aqui embaixo a solução, porque no sal, o sal vai ser minha solução. O sal já é a mistura do sal normal mais o iodeto. Então eu tenho a mistura aqui tanto do solvente quanto do soluto. E aqui eu tenho só o soluto, que é o iodeto de sódio. Então, quando eu faço esse cálculo em grama por tonelada, eu também tenho ppm, tá? Não só miligrama por quilo, mas também grama por tonelada tem a mesma aí equivalência, certo? Então, vamos aí para a resposta, tá? Se considerarmos aí a massa em gramas, temos que 0,01 ppm significa o quê? A gente acabou de ver, é 0,01 grama do iodeto para cada 1 milhão de gramas de sal, tá? É ppm, parte por milhão. Então, é isso, esse valor aqui por cada 1 milhão de gramas de sal, tá? 1.000 gramas equivale a 1 quilo, 1.000 quilos equivale a 1 tonelada. Então, 1 milhão de gramas equivale a 1 tonelada. Então, isso aqui já é 1 tonelada, ok? Então, 0,01 grama por 1 tonelada, vamos lá. 150 gramas de iodeto de sódio, que foi dada. Desculpa, não foi dada não. Foi dada, tá aqui, ó. Em massa molar. Tá aqui, não precisou calcular não, ele já deu, beleza? Então, ó, a cada 150 gramas de iodeto de sódio, eu tenho 127 gramas de iodeto. Por quê? Também para cada mol, né? Quanto eu vou ter do iodeto de sódio em 0,01 gramas de iodeto? Faço aqui o cálculo, isolo X e chego na resposta de 0,12 gramas de iodeto, 0,012 gramas de iodeto de sódio, tá? Portanto, a resposta certa aí é a letra A, de amor, tá? Vou voltar aqui para ver se vocês entenderam. Não são cálculos muito simples, né? São cálculos aí que você precisa abstrair bastante e também precisa ter uma noção muito grande aí de transformação de medidas, tá? Então, volto a dizer aqui que 0,01 ppm, né? O ppm é 1 grama por cada 1 milhão, né? Por cada 1 milhão do que você está analisando aí de solução, que é a mistura, né? Então, nesse caso aqui, se é 0,01 ppm, então, se é ppm, é porque é isso aqui por cada 1 milhão, beleza? Aqui ele transformou de grama para tonelada e mostrou que 0,01 grama de iodeto para 1 tonelada também é parte por milhão. Ele me mostrou aqui que 1 milhão de gramas equivale a 1 tonelada de sal, certo? De acordo aqui com os dados de massa molar, ele me deu aqui a massa molar do iodeto de sódio e o quanto equivale aqui a quantidade em gramas do iodeto sozinho, tá? Só que eu não quero saber em 150, né? Na verdade, em 127, eu quero saber em 0,01 grama. Lembrando que esse 127 aqui, ó, veio aqui do
da massa molar do iodeto, ok? Então, ele fez aqui apenas a equivalência de um para o outro, mas ele quer saber, na verdade, aqui a massa do iodeto de sódio sozinha para cada 0,01 gramas de iodeto. Fez uma regra de 3 aqui e chegou aí na constatação de que a massa de iodeto de sódio necessária aí para 1 tonelada aí de sal é 0,012 gramas desse cara, beleza? Bom, não vou passar para o próximo exercício aqui não, vou ficar por aqui. E a gente depois, nas próximas aulas, né, mais para frente, fazemos aí uma revisão sobre parte por milhão, parte por bilhão. Lembrando que essas concentrações são muito utilizadas em questões ambientais, uma vez que o planeta é gigantesco e a poluição aparentemente é pouca, mas a sua devastação é grande. Então, por isso que é tratada aí no nível de ppm, ppb e ppt. Na verdade, a gente vem vendo também que esse tipo de descrição de concentração vem caindo um pouco aí, o povo não tem usado muito, mas no Enem, enfim, nas universidades que fazem vestibulares prévios, eles geralmente cobram sim os conceitos de ppm, ppb, ppt voltados para as questões aí do meio ambiente, tá bom? Forte abraço, até a próxima aula.